6 coisas não óbvias que estão te atrapalhando e eu preciso conversar sobre isso com você. Fala, turma! Hoje eu vim aqui sozinho para ter uma conversa com você sobre algo que alguém precisa te dizer e essa pessoa sou eu. Eu vim aqui para isso. Eu encontro esses pontos aqui, esses 6 pontos, todo santo dia em mentorias. Hoje eu tenho quase centenas de mentorados e é algo muito comum, porém não óbvio. E é por isso que eu quero que você preste muito atenção, que você anote esses pontos, porque eu tenho certeza que se você está vacilando em algum deles, você está deixando de fazer a sua carreira crescer, você está deixando de se tornar um bom líder, ou até mesmo você está atrapalhando ou atrasando o seu tempo de se tornar um líder ou uma líder. E eu tenho certeza, mais uma vez, preciso te dizer isso, que se você corrigir esses possíveis pontos cegos, você vai conseguir se sobressair e vai se sobressair muito bem. Bora para anotar o primeiro? O primeiro é olhar para o lado de forma errada. Tiago, o que é isso? Olhar para o lado de forma errada, que coisa estranha. Eu vou te provar que você olha para o lado de forma errada. Imagina que você está dirigindo o seu carro. Não sei se você tem carro ou não, mas imagina que você está dirigindo o seu carro, o carro dos seus sonhos, e aí você está na sua via, indo para o seu destino. E aí, quando você pensa que não, vem um semáforo, e você é obrigado a parar. E você para, e chega um carro do lado do teu. Você olha e fala, caramba, aquele carro é um pouco maior do que o meu. Aquela cor daquele carro, aquele modelo, aquele design é mais atrativo do que o meu. Automaticamente, o que você passa a sentir? Provavelmente é a comparação. Provavelmente uma satisfação naquilo que o outro tem e naquilo que você não tem insatisfação. Ou seja, são vários pontos que a gente acaba observando como comparação, não é? Em alguns casos, até mesmo inveja. Olhar para o lado da forma errada acaba te atrapalhando e atrapalhando muito. Vamos falar do dia a dia, da vida real? De repente, lá no teu trabalho tem alguém que fala inglês melhor do que você. Talvez no teu círculo social tenha alguém que fez mais viagens internacionais, por exemplo, do que você, ou que more num bairro, numa casa melhor do que você, e aí você olha para aquela pessoa e fala, caraca, ele tem e eu não. Ela conseguiu e eu não consigo nada. Ou seja, a comparação é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo, porque o que adianta você comparar o resultado dos outros com o teu processo? Não vai adiantar nada. Concorda comigo que é uma perda de tempo? Ao invés de você focar na coisa certa, você acaba focando na coisa errada. Mas peraí, Thiago, quer dizer então que eu não devo olhar pro lado? Não tem como não olhar, gente. A vida das pessoas está aí na nossa cara. Eu acabei de dar o exemplo de alguém que fala inglês melhor do que você. Se é alguém do teu trabalho, obviamente que você vai perceber que aquela pessoa tem uma pronúncia mais limpa, mais clara do que a sua, só que nós não devemos focar naquilo que o outro tem e naquilo que nós não temos. Pelo contrário, o que nós devemos ter é admiração por aquela pessoa. Uma referência para falar, opa, pera lá, se fulano conseguiu, eu posso conseguir também. Se ele conseguiu conquistar esse bem, conseguiu conquistar esse objetivo, opa, que bom, para mim é possível também. Eu não sei se você lembra, eu trouxe o doutor Gustavo aqui no podcast e ele acabou falando, Thiago, toda vez que eu preciso ir para um momento novo de crescimento na minha vida, na minha carreira, e eu tenho alguém como referência, o que eu faço? Eu tiro uma foto do processo que a pessoa levou para chegar lá. Eu não olho somente aonde ela chegou, mas sim do processo que ela levou para chegar lá. Ou seja, não é sobre não olhar para o lado, não tem como não olhar, mas é sobre olhar de forma saudável. A comparação, os graus comparativos, seja na internet, seja na vida real, estão acabando com muita gente e eu não posso deixar de te falar isso. Se você está cometendo esse percalço na tua vida, essa é a receita certinha para você dar errado. Mas hoje eu precisei vir aqui para te dizer, abre o teu olho da forma certa. Tenha as pessoas na sua vida como uma referência e do ponto de vista de dizer, se ele ou se ela conseguiu, esse é o maior sinal de que eu tenho capacidade de chegar também, porque é uma pessoa que está próximo. E aliás, galera, presta atenção nisso daqui. Se você tem uma pessoa próximo de ti que conseguiu, quer um conselho? Pergunta pra ele.
Pergunta pra ela como que essa pessoa fez. Qual que foi o processo que ela levou para chegar nesse objetivo? É muito mais fácil você ser humilde e aprender do que se comparar e se distanciar. Faz sentido? Anotou aí? Beleza, vamos para o segundo ponto. Não ter claro o que você precisa desenvolver. Tiago, peraí. O que é isso? Não ter claro aquilo que eu preciso desenvolver? Tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. Por quê? Se você não tem clareza de para que lado você precisa crescer, você vai, das duas uma, ou focar em um monte de coisas e talvez nem tenha necessidade, ou você simplesmente vai focar em uma outra coisa isolada e acaba deixando pontos cegos passarem. Eu tenho certeza que nenhum desses para você é bom. E aí, eu imagino que você esteja perguntando, Tiago, como que eu faço isso então? De que forma que eu consigo perceber da forma certa que eu preciso crescer? Da onde que eu tiro esse parâmetro? Qual é o KPI que eu extraio disso tudo? Muito simples. Tem pessoas ao seu redor, certo? Se você é casado, você pode pedir para o seu esposo ou para sua esposa. Se você tá no trabalho, você pode pedir isso daqui pro teu colega de trabalho, pro teu chefe, pra tua chefe. Se você tá em um projeto, não é? E tem outras pessoas ali acompanhando o seu desenvolvimento, você também pode pedir isso para essas pessoas. Tiago, mas de que raio que você está falando? Simples. Algo que está se tornando cada vez mais relíquia se pedir hoje em dia, que é o tal do feedback. Gente, pedir feedback é a melhor chance que nós temos de crescer. Por quê? Porque nós ganhamos a oportunidade de nos enxergar a partir da lente do outro. É a mesma coisa pedir feedback. Imagina que eu trabalho com você e aí eu chego em você e falo assim, viu? Na sua visão, como que eu tô desempenhando o trabalho, essa atividade, como que eu tô fazendo tecnicamente, como que tá o meu comportamento, como que tá a minha comunicação, é uma comunicação clara, limpa e objetiva ou não, a minha confiança, eu demonstro que eu tenho autoconfiança ou eu demonstro mais insegurança. Inteligência emocional, eu demonstro que eu tenho inteligência emocional ou eu peco nisso? E ser empático com os meus amigos aqui do trabalho, com os meus colegas, eu demonstro laços de empatia ou não demonstro? Sabe o que você faz quando você exerce a solicitação de feedback? Você pede para a pessoa colocar um espelho para você conseguir se enxergar. O problema é que cada vez mais nós estamos criando uma espécie de distanciamento do outro, embora que estejamos cercados de pessoas, e nesse distanciamento nós ficamos rasos dentro da nossa compreensão, dentro do nosso entendimento. Mas, de verdade, quem quer crescer ouve inclusive aquilo que não gostaria de ouvir, mas sabe que precisa ouvir aquilo. Você não tá num podcast de desenvolvimento pessoal para levar tapinha nas costas. Pelo contrário, você precisa que alguém chegue aqui e te dá uma sacudida e fale, cara, endireita essa vereda aqui para você poder crescer. O meu maior privilégio, o meu maior prazer é sentar para fazer uma mentoria com alguém e na mentoria a gente identificar quais são os gaps técnicos que aquela pessoa tem para poder mandar bem no trabalho, para ela poder fluir melhor na sua carreira, e também do ponto de vista comportamental. Cara, melhora a comunicação, cara, melhora a sua postura, melhora isso, melhora aquilo, e aí a pessoa começa a trabalhar nos pontos que a gente identifica, e aí o que acontece? Os resultados começam a aparecer. Não tem como uma pessoa que está incomodada com o seu status quo, com o seu status atual, não tem como essa pessoa, estando incomodada, colocar a mão na massa e não colher novos frutos. Agora, tem gente que se acomodou a viver mais do mesmo. Sabe aquele platô? A pessoa para aqui nesse platô e fala, tá bom, eu tô ganhando um salário que dá pra pagar minhas contas, tá sobrando ali uma graninha por mês, tá tudo certo, eu tô conseguindo me manter aqui nesse emprego já tem mais de 2 anos, cara, peraí, é sério?
É sério que você tá falando isso daqui pra mim? O sexto ponto, se você tem essa linha de pensamento, o sexto ponto, ele é pra você. Não sai daqui sem ouvir o sexto ponto, porque você precisa ouvir isso. Bora pro terceiro. Falta de humildade. Tiago, como assim? Esse é um ponto que eu preciso observar em mim? Claro! Quantas vezes a gente escuta um termo técnico, a gente escuta talvez um termo em inglês, a gente escuta a explicação de uma pessoa que hierarquicamente é maior do que a nossa, essa pessoa ela tem um poder de certa forma, e aí a gente escuta, não entende e não tem a coragem de dizer, eu não entendi. Mas e se eu dizer e na frente dos outros parecer que algo tá errado, que eu preciso... Não, peraí. Não é sobre os outros. Não é sobre aquilo que os outros vão pensar sobre você. É sobre aquilo que você tá construindo no dia de hoje. Porque do que vale você entrar numa reunião e sair dela com dúvidas? Você já parou pra pensar? Que tem muita gente que entra numa reunião de trabalho, entra pra falar sobre um tema, aí a pessoa do outro lado fala todos os pontos dela, aquele que tá ouvindo não pergunta e sai dali com mais dúvidas do que entrou. Ou seja, no frigir dos ovos, no miúdo, era melhor nem ter entrado. Por quê? Porque não teve clareza. E aí, Thiago, mas eu fiquei com vergonha. Mas vem cá, você não é profissional? Não é? Você não é uma pessoa profissional? Então uma pessoa profissional tem que ser profissional. O profissional, ele pergunta. O profissional fala, desculpa, eu não entendi, você pode me explicar de novo? O profissional, ele não tem problema em dizer, eu não sei. Por quê que você tem que saber de tudo? Por que você tem que dominar todos os termos? Por que você tem que ter todas as respostas? Afinal de contas, você é uma espécie de GPT da vida? Que tem condições de saber de tudo, né? Que tá orbitando ali ao seu redor. Nossa, Thiago, mas é o meu cargo, né? Eu deveria saber. Concordo, você deveria. Mas se um cliente, por exemplo, te pergunta sobre algo e você dá uma resposta groselha, dá uma resposta rasa, veja bem, não. Amigo, amiga, pelo amor de Deus, quanto isso daqui, eu vou me aprofundar nesse tema e na nossa próxima reunião, ou assim que eu sair daqui, eu vou validar com a nossa equipe e na sequência eu te encaminho um e-mail. Por quê? Porque isso passa mais segurança. Agora, nós temos hoje um bando de adultos cheios de si que não tem a capacidade de dizer, eu não sei, eu vou precisar investigar um pouco mais, ou eu não entendi. Gente, tá faltando humildade intelectual no meio da nossa sociedade. Tá faltando gente que tenha coragem de dizer, eu não entendi, eu não sei. Você pode dizer de novo, por favor, porque eu não consegui entender? Cara, isso daqui é uma coisa óbvia. Eu sei que eu falei lá em cima que são 6 pontos não óbvios, mas isso daqui é uma coisa óbvia, mas ela é tão óbvia que com o passar do tempo, ela vai ficando não tão óbvia assim. A gente vai deixando algumas coisas que são triviais, são o beabá de uma boa, de uma carreira sólida e consolidada, e começa a ir para um caminho que não tem precedentes. Percebe? Tá comigo? Vamos junto pro ponto de número 4. Ponto de número 4. Você precisa urgentemente se afastar de pessoas que ainda estão dentro do buraco. Como assim, Thiago? Pessoas que estão dentro do buraco? Sabe aquelas pessoas fofoqueiras? Que fala mal do chefe, que fala mal da empresa, que fala mal do gerente, da gerente, que fala mal do mercado, que fala mal de tudo. Sabe aquelas pessoas maldizentes que só sabe abrir a boca para reclamar? Pois é. Você pode até não acreditar em mim, mas faz o teste. Fica uma semana sem ter uma interação direta com essa pessoa. Fica uma semana, sabe, sem ficar de conversinha com essa pessoa. Você vai perceber o quanto que a sua vida melhora só pelo fato de você se afastar. Eu não tô falando pra você brigar, eu não tô falando pra você criar inimizade, eu não tô falando pra você
excluir a pessoa. Eu tô falando pra você não conviver. Por quê, Thiago? Porque quem tá dentro do buraco te leva junto com ele. É assim. É assim. Pô, Thiago, mas fulaninho... É o fulaninho. É a fulaninha. Eu sei que vocês desenvolveram um relacionamento e talvez até uma amizade interessante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse fulaninho e essa fulaninha tá na mesma pegada de vida que você? Tá buscando crescer? Tá buscando se desenvolver? Tá buscando alcançar novos lugares? Ou é você que tá sentado aqui me ouvindo? Faz sentido isso daqui pra você? Turma, se afasta de quem não está construindo algo relevante. E eu não tô falando de pessoas... Eu não tô falando pra você se aproxime de pessoas poderosas, não tô falando pra você se aproxime de pessoas ricas, se aproxime de pessoas somente que têm cargos maiores que o seu. Não tô falando isso. Eu tô falando pra você se aproximar de pessoas que estão construindo algo relevante. Eu quero fazer um desafio com você. Você quer ver como a vida muda? Eu quero te fazer um desafio. Eu não vou te pedir para ficar um dia sem reclamar. Fica meio período de um dia. Meio período, ou uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite. Você que escolhe. Meio período sem reclamar. Sem reclamar de absolutamente nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Não vai reclamar da água, não vai reclamar do frio, não vai reclamar da chuva, não vai reclamar do chefe, não vai reclamar do presidente, não vai reclamar de absolutamente nada. Você vai perceber o quanto que a nossa mente ela é tendenciosa em reclamar. E toda vez que eu estou reclamando, eu estou me posicionando e dizendo, isso daqui não está bom. Isso daqui poderia ser melhor. Mas já que você acredita que pode ser melhor, então melhora. Não reclama. Quem reclama não constrói. Agora, quem melhora, quem propõe coisas novas, de fato está construindo uma mudança. Faz sentido? Tá comigo aqui? Bora pro quinto ponto. Quinto ponto, penúltimo ponto, hein? Presta bem atenção. Desperdício de tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E se você não respeitar o tempo ele é voraz. Ele te engole, ele te atropela. E você olha e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Sabe qual que é a pior coisa? A gente andar perdido, sem ter uma intencionalidade, sem ter uma objetividade. Por quê? Porque o tempo ele passa rápido e se você não passar dentro desse tempo que passa rápido, construindo aquilo que você de fato quer construir, você vai ter um problema. Quantas pessoas hoje em dia perdem horas e horas, mas eu tô falando de horas e várias horas, dentro de rede social como Instagram, como TikTok, como YouTube. Ou seja, é uma fuga da realidade e aí corre atrás do Instagram, corre atrás de uma rede social como o YouTube, corre atrás de vários lugares, mas não corre atrás de construir aquilo que precisa construir. E aí depois fala, poxa, 2025 acabou e, poxa, eu tô chateado, tô frustrado porque meu ano não deu certo. Vou entrar no ano novo, mas minha vida não tá do jeito que eu gostaria. É claro! Cara, saca o teu celular do bolso e faz uma consulta de quantas horas você consome de rede social por semana. Quantas horas você fica no WhatsApp de forma à toa. Teclando coisas à toa, inúteis. Gente, eu tô falando pra você sobre literalmente o seu tempo, que é a sua moeda principal. Tempo é vida. Tempo é vida. Eu tenho uma amiga, ela tá morando no Texas e eu tô muito feliz por ela porque ela sempre acreditou que iria conhecer alguém pra namorar de uma forma muito interessante, que ia ser um processo totalmente preparado por Deus, segundo aquilo que nós cristãos acreditamos. Muito bem, aqui no Brasil ela nunca namorou, foi pro Texas com 23, 24 anos de idade, chegando lá, ela conheceu um loiro, alto, forte, inteligente e norte-americano. E aí, ela começa a namorar com esse rapaz e tudo mais, e um belo dia ela me chama pra conversar,
sobre um momento de vida que ela estava passando. A gente se conecta, ela do Texas e eu daqui do Brasil, e ela fala pra mim, Thiago, o meu namorado, ele faz isso. Eu falei, peraí, não é possível. Como é que é? Aí ela começou a dizer, olha, ele estuda em uma das melhores universidades que tem aqui, no Texas. Ele é o melhor, se não me engano, um dos melhores alunos da faculdade inteira. Ele é um dos melhores do time de basquete dele. Ele serve na igreja dele, né? Ele tem uma função na igreja dele e ele é um dos líderes ali da igreja. E a NASA estava cogitando para levá-lo para trabalhar com eles. Aí eu falei, cara, não é possível. Quantos anos esse garoto tem? 23, também minha idade. Eu falei, caramba, que legal. Só que ela falou pra mim o seguinte, Thiago, ele... Sabe como que eu converso com ele? Eu falei, como? Pelo SMS. Ele não tem nem WhatsApp. Eu falei, quê? Ela falou, norte-americano é muito ruim de rede social. Eu falei, sério? Ele não tem nem WhatsApp? Pois é, eu converso com ele pelo SMS. Eu falei, não é possível. Pois é, Thiago, ele tem tanto foco e tanta coisa pra poder fazer que ele escolhe estar compenetrado naquilo que ele precisa fazer. E é por isso que ele é bom naquilo que ele faz, porque ele liga o estado de presença, ele tá ali de fato, a cabeça dele não tá voada em outros lugares. Eu falei, cara, mas eu tenho muita coisa pra aprender com esse garoto, pelo amor de Deus. Mas muita coisa. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Thiago, você tá falando pra eu ser extremo desse jeito? Não. Eu vendo pelo Instagram. Eu tô publicando esse vídeo aqui pra vocês na plataforma chamada YouTube. E eu consumo YouTube também. Mas aqui, tudo tem hora e lugar certo pra acontecer. Gente, o tempo é precioso. O tempo é vida. Seja intencional no seu dia. Não deixe seu dia acontecer, não. Olha na tua agenda, encaixa as coisas. Não deixa virar uma bola de neve, não. Porque depois você vai passar talvez uma melhor idade, né? A partir dos 60 anos, amargando e falando, poxa vida, eu poderia ter cuidado melhor da minha vida. Eu poderia ter feito uma melhor gestão do meu tempo. Faz sentido? Bora pro quinto e último ponto. Olha só, 22 minutos, quase 23 minutos de podcast, e eu quero finalizar aqui te falando sobre o sexto e último ponto. E esse sexto e último ponto, ele pra mim é um dos mais importantes. Porque se você não tiver isso daqui, tudo aquilo que eu te ensino nesse podcast, tudo aquilo que os meus convidados ensinam pra você aqui nesse podcast, não adianta de nada. Aliás, se você não tiver interesse em desenvolver isso daqui, pode ficar à vontade para deixar de seguir, deixar de ser um inscrito aqui do canal, porque eu não vou conseguir te ajudar. Mas olha, se por um outro lado você tem fome e quer crescer nisso daqui, eu te garanto que aqui a gente tem condições de te ajudar. O sexto e último ponto é ambição. Ambição. Thiago, o que é ambição? É vontade. É desejo. É olhar pra algo e falar, cara, tá muito longe, tá distante da minha realidade, parece que é impossível, mas eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou fazer. Vai acontecer. Eu vou me conectar com pessoas, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer um dinheiro extra. Olha, eu não sei o que eu vou fazer direito, mas eu sei que eu vou fazer alguma coisa pra poder chegar naquele lugar. Gente, vocês não têm noção de o tanto de gente nesse mundo que tá perdida. Tem uma galera que tá perdida. Sabe aquela frase de que quem tem um olho em terra de cego é rei? Pois é. Eu tô falando aqui pra você que se você setar as suas expectativas no futuro e falar, no ano tal eu vou conquistar isso, no mês tal eu vou conquistar aquilo, fica muito mais fácil de você obter sucesso do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, andam sem esperança. Em especial, os mais jovens.
Pessoas de 20 e poucos anos, 25, 22, 23, que eu mentoro, que eu acompanho, que estão dentro de uma empresa, que estão dentro de uma carreira. Cara, vamos lá, qual que é o cargo mais alto que você almeja chegar? Hoje você tá aqui, mas qual que é o cargo mais alto que você almeja chegar da sua carreira? Ah, eu não sei. Pô, peraí, cara. Peraí. Como que você não sabe? Você quer dizer, então, que a tua carreira é um cair de paraquedas. É uma sorte. Você quer contar com a sorte. Eu não acredito em sorte. Qualquer coisa que você me falar, eu consigo te provar que existe uma estatística, existe um esforço, existe uma ação que você acabou fazendo de alguma forma, mas eu não acredito em sorte. Existe, inclusive, uma ação e também uma não ação, não é? Para as coisas acontecerem. Mas, gente, pelo amor de Deus, andar sem perspectiva de futuro não dá. Não dá. Posso te falar uma coisa? Os sonhos, eles anestesiam as dores da vida. Os sonhos, eles têm a função de anestesiar as dores da vida. Esse ano, para mim, tem sido bem desafiador. Graças a Deus por isso, porque os meus projetos estão crescendo. Eu estou lançando um produto que vai ajudar empresas, que vai ajudar empresas em relação a NR1. Quem é do mundo de RH sabe, é um agent conversacional de IA junto com software de gestão de talentos. Então, para mim, isso daqui é muito disruptivo. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Então, a minha empresa está crescendo e é um ano desafiador. Só que toda vez que eu suava de trabalhar, talvez mais de 12 horas por dia, talvez 14, 15, às vezes até 16, eu lembrava de uma coisa. Eu lembrava que no mês de setembro eu iria realizar a viagem dos meus sonhos. Eu não esquecia disso. Cara, mas lá em março, sofrido, doído, não tinha tanta clareza de algumas coisas, mas eu lembrava, em setembro eu tenho uma grande realização. Cara, às vezes as coisas não andavam conforme eu gostaria, mas eu lembrava que em setembro eu teria uma grande realização. E eu errei, porque no mês de setembro eu tenho duas grandes realizações. A entrega desse projeto, que eu acabei de te falar, e a minha viagem dos sonhos. Hoje é dia 9 de setembro, no dia 11 de setembro, quase 12 de setembro, eu vou fazer essa viagem dos sonhos. Ou seja, toda vez que eu tô me esforçando muito para algo, eu preciso colocar uma recompensa. Eu preciso colocar aquela luz no fim do túnel para falar, cara, eu tô passando por esse processo. É um processo árduo, desafiador, às vezes dá vontade de desistir, de largar tudo, porque não é simples, não é fácil, mas eu sei de uma coisa, é possível. E olha lá, tá vendo lá, ó, aquela luz brilhando lá no final do túnel? Pois é ali que eu vou chegar. Gente, tá faltando isso. Tá faltando isso. Eu não tô falando pra você, cara, querer trocar de geladeira. Eu não tô falando pra você querer comprar um sofá novo. Eu tô falando pra você sobre mudar de vida. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Na época dos nossos pais, era mais desafiador. Na época dos nossos avós, era mais desafiador ainda. Por quê? Porque não tinha tanta informação. Não tinha. Gente, hoje, escuta o que eu vou te falar com muito carinho. Para prestar atenção nisso daqui. Hoje em dia, tem pessoas dentro de empresas, seja corporate da vida, ou seja startups, que não tem nenhuma faculdade de formação, mas estão em cargos estratégicos e gerenciais. Por que essas pessoas estão lá? Porque elas aprenderam a fazer. E não interessa se foi através do GPT, do Gemini, do Google, não interessa se ela aprendeu com o primo dela, não interessa. A pessoa sabe fazer? Sabe, tá contratada. Olha só como o mercado mudou. Cara, mas eu não tenho a formação. Tá, mas você tem a capacidade? Você sabe fazer? Sei. Então tá contratado. Pronto, acabou, resolveu o problema. Agora, hoje em dia, nós temos um GPT, nós temos Gemini na vida, nós temos tanta informação. Só que, sabe qual que é o problema? É tanta informação, mas tanta informação, mas tanta informação, que você olha para tantos lados na vida que acaba ficando perdido. E com isso, você vai deixando de ter o seu brilho. E sabe qual que é o teu brilho? A tua ambição. Eu não tô falando pra você de ganância. Ganância é você querer crescer a qualquer custo, inclusive ferindo os princípios de puxar o tapete de alguém. Isso é ganância. Ambição é você querer competir
para vencer, para ganhar. E é sobre isso que eu quero te ajudar aqui nesse podcast. Anota esses 6 pontos com carinho. Executa cada um deles. Você sabe qual que é o meu Instagram? Me chama lá. Thiago, identifiquei isso. Thiago, tô com dificuldade nesse ponto. Eu quero ter o prazer de poder te servir. @Thiago Bonifácio, sem H. @Thiago Bonifácio, numeral 1 no final. Eu quero ter o prazer de poder te servir. E claro, se esse tema aqui falou com você e você ainda não é inscrito, por favor, não perde a oportunidade de se inscrever. E também, óbvio, se falou com você, imagina com aquela pessoa que você ama e quer bem. Então aproveita e compartilha com ela, tá bom? Pega esses 6 pontos, olha pra tua vida, corrige a rota e eu te vejo do lado de lá. Valeu e até o próximo episódio.